Gravando, pronto. Vamos lá. Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, um dos administradores aqui do Geologia Geral. Acredito que vocês chegaram até esse vídeo por conta do título que nós demos a ele. Então, que loucura é essa? Que história é essa de misturar eventos de supernova com eventos de extinção e ainda colocar o câncer nessa jogada? Fiquem calmos, fiquem aqui até o final que vocês vão entender. Só que antes de começarmos, se você não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações toda vez que tiver novos vídeos aqui do canal e também quando a gente fizer nossas transmissões ao vivo. Não esquece de deixar o seu like, que ele é muito importante para o crescimento do nosso canal, beleza? Além disso, já aviso a vocês que todos os artigos que nós utilizamos para criar esse vídeo para vocês se encontram no link aqui na descrição desse vídeo, um link do Google Drive que vai levar vocês, vai redirecionar vocês a todos os artigos que nós utilizamos para criar esse vídeo, certo? Agora sim, vamos começar e começaremos falando do ator principal de toda essa história, que é a supernova ou os eventos de supernova. Esses eventos de supernova já vêm sendo estudados há um bom tempo, buscando as mais diferentes correlações com o que acontece no universo, com o que acontece no nosso sistema solar e, logicamente, com o que acontece no planeta Terra. Mas o que são essas tais de supernovas? Supernova é um evento explosivo que ocorre durante os estágios finais de estrelas massivas. E por estrelas massivas eu estou dizendo aquelas que têm no mínimo 5 vezes a massa do nosso Sol. Essas estrelas massivas, elas queimam uma grande quantidade de combustível durante os processos de fusão e formação de alguns elementos químicos, e isso produz, consequentemente, grandes quantidades de energia. E essa grande quantidade de energia faz com que essas estrelas sejam muito quentes. E é esse calor que vai gerar uma enorme pressão de dentro da estrela para fora, se contrapondo à força gravitacional que está ocorrendo de fora para dentro da estrela, tentando comprimir essa massa estelar ou estrelar. Ou seja, ocorre aqui um duelo entre duas forças e é a força interna oriunda da estrela que faz com que ela não seja rapidamente colapsada por conta da força gravitacional. Infelizmente ou felizmente, isso não vai durar pela eternidade. Ou seja, quando uma estrela massiva fica sem combustível, ela esfria e isso faz com que a pressão caia. A gravidade então vence essa briga de força interna versus força gravitacional e a estrela de repente entra em colapso. Então vocês imaginem uma estrela com uma massa cerca de 1 milhão de vezes a massa do nosso planeta Terra colapsando em questão de segundos, 10, 15, 20, 30 segundos. O colapso ocorre tão rapidamente que cria enormes ondas de choque que fazem com que a parte externa da estrela, logicamente, exploda. Essa enorme explosão, então, é responsável pela emissão de inúmeras partículas no espaço e também a formação de inúmeros elementos químicos pesados, como cobre, como ouro, como a prata, como ferro, como urânio e tantos outros. Além disso, a poeira cósmica que é lançada por conta dessa explosão vai servir de material para a formação de novos planetas e também para a formação de novas estrelas. Agora que você já sabe o que são as supernovas e o que são esses eventos de supernova, a gente pode continuar. E aí nos artigos que nós analisamos, que nós estudamos, a gente observou que diversos pesquisadores, diversos cientistas fazendo seus estudos em suas respectivas instituições, em seus respectivos grupos de pesquisa, chegaram a conclusões convergentes e levantaram uma hipótese em comum, em que um ou mais eventos de supernova, ou seja, um ou mais eventos dessas explosões colossais, tenham ocorrido num passado recente, a cerca de 160 a 200 anos-luz de distância do nosso planeta, o que astronomicamente é uma distância relativamente curta, e tenham contribuído para a extinção de alguns organismos da nossa megafauna há 2,6 milhões de anos atrás, ali na interface de transição do período terciário para o quaternário, ou seja, saindo da época pliocênica
e entrando na época pleistocênica. Acredita-se que 1/3 das grandes espécies marinhas da Terra daquela época foram extintas, a maioria delas vivendo em águas rasas. E o porquê de a maioria ter sido proveniente de águas rasas, eu vou contar ao longo desse vídeo. E como é que esses cientistas chegaram a essa hipótese, levantaram essa hipótese? Eles chegaram justamente a partir do que foi encontrado nas rochas do nosso planeta. Então, quando ocorre uma explosão de supernova, alguns elementos químicos são formados e são expulsos por conta da explosão. Aqueles que eu já comentei, entre eles a gente cita o ferro 60 e o manganês 53, além de algumas outras partículas elementares, entre elas uma de nome não tão conhecido, que é o muon. Falemos de um de cada vez e vamos começar pelo ferro. Esse ferro 60 é um isótopo do elemento ferro. E aí, relembrando aqui, isótopo é simplesmente um átomo com número diferente de nêutrons em seu núcleo, certo? Todo ferro tem o mesmo número de prótons, 26, e o mesmo número de elétrons, 26, mas o número de nêutrons pode variar. A maioria desse elemento no universo, incluindo o que existe aqui na Terra, é o ferro 56, que é estável, apresentando 26 prótons e 30 nêutrons. Uma vez que ele é estável, ele não sofre decaimento e nem é radioativo. Só que existe também aqui na Terra o ferro 60, com núcleo instável, contendo 26 prótons e 34 nêutrons. Uma vez que ele é instável, ele sofre decaimento e vai emitir radiação. Então, esse ferro 60 ele decai primeiro para o cobalto 60, que também é radioativo, que também é instável, e o cobalto 60 vai decair para o níquel 60, que já se encontra estável, ele deixa de ser radioativo e passa a ser radiogênio. E existem registros desse ferro 60 em diferentes períodos geológicos no nosso planeta, sendo que em rochas datadas ali por volta de 2,6 milhões de anos, onde a gente encontra um grande pico de concentração desse ferro radioativo. E aí que entra uma interessante observação. Qualquer ferro 60 que fazia parte da Terra quando a Terra se formou ali por volta de 4,5, 4,6 bilhões de anos, há muito tempo já teria decaído para o cobalto e para o níquel. Não haveria nenhum vestígio disso, muito menos numa época tão recente como essa de 2,6 milhões de anos atrás. Isso se dá por conta do tempo de meia-vida desse elemento, que é, coincidentemente, de 2,6 milhões de anos. E o que é que seria esse tempo de meia-vida? Só para a gente relembrar, só para a gente contextualizar. Esse tempo de meia-vida, também conhecido como período de semidesintegração, é o tempo necessário para que metade de átomos do isótopo radioativo presente em uma amostra sofra desintegração. Esses átomos decaídos encontram a estabilidade e aqueles ainda não decaídos sofrerão esse mesmo processo, seguindo o tempo de meia-vida que é característico de cada isótopo. Voltando ao ferro 60, se temos um pico dele há 2,6 milhões de anos, ele tem que ter vindo de algum lugar, e esse lugar é uma muriçoca, e esse lugar é de fora do nosso planeta. E como as supernovas são os únicos eventos que podem criar o ferro 60 e espalhá-lo pelo espaço, tem que ser de uma supernova a fonte desse ferro encontrado nessas rochas, mas a gente não pode colocar no ferro 60 a culpa pela extinção dos animais no nosso planeta. Essa descoberta, na verdade, serve como evidência da existência de um ou mais eventos de supernova quase concomitante ao evento de extinção que ocorreu aqui no nosso planeta. E aí agora a gente entra no segundo elemento, que é o manganês 53, que foi um outro elemento encontrado em camadas de rochas dessa mesma época, ali por volta de 2,6 milhões de anos, sendo que esse manganês 53 ele também é instável, ele também é radioativo, ele também sofre decaimento. Ele é produto de decaimento do ferro 53, ou seja, já vem do ferro 53, que decai para esse manganês 53,
que ainda estável, vai decair para o cromo 53, que é o elemento estável de toda essa cadeia. E o tempo de meia-vida do manganês 53 é de 3,7 milhões de anos, algo ali próximo do tempo de meia-vida do ferro 60, mostrando também que, se tivesse manganês existente desde a formação do nosso planeta, ele já teria na verdade, decaído para o cromo 53 e em rochas de 2,6 milhões de anos a gente não encontraria vestígios também desse elemento. Ou seja, temos até agora o ferro 60 e o manganês 53, que foram analisados por esses grupos de pesquisas, por esses pesquisadores, e chegaram justamente a essa conclusão que eu acabei de falar. Todo o material, toda essa grande concentração encontrada de ferro 60 e manganês 53 nas rochas recentes de 2,6 milhões de anos, provavelmente foram formadas em eventos de supernova que ocorreram em uma época concomitante, ou seja, um pouquinho antes delas serem depositadas, logicamente, teve esse evento de supernova que permitiu que esse material, ao ser ejetado, ao ser mandado embora, sido expulso desse evento de supernova, ele viajasse pelo espaço e chegasse até o nosso planeta. Então, encontrar esses dois elementos é um bom indicativo justamente da ocorrência desses eventos de supernova próximo ao nosso sistema solar. Há ainda uma outra evidência que eu ainda não comentei, mas vou comentar agora nesse vídeo, que é a hipótese dos eventos de supernova estarem associados ao que a gente chama, na verdade é o que os astrônomos chamam de bolha local. Essa bolha local, na verdade, é uma bolha gigante no espaço, composta basicamente de gás, poeira e raios cósmicos, preenchendo o espaço entre os sistemas solares. E essas bolhas locais, elas são formadas justamente a partir de mais de um evento de supernova, tornando as bolhas cada vez maiores. E nosso sistema solar, inclusive, ele está dentro de uma bolha, da mesma forma que outras estrelas como Antares e como Beta Canis Majoris. Ou seja, nós moramos numa grande bolha. Não tem para onde correr. Então, temos aqui o ferro 60, temos o manganês 53, que, apesar de serem radioativos, eles não podem causar sozinhos eventos de extinção do nosso planeta, nem uma bolha no espaço. Essa bolha local que eu acabei de comentar seria também responsável por conta dessa extinção. Então, o que é que de fato aconteceu? Deve ter tido algum outro elemento que foi, caso isso seja comprovado, uma vez que tudo isso ainda está sendo estudado, tenha sido preponderante para que contribuísse para esses eventos de extinção que ocorreram ali na interface de transição do terciário para o quaternário. E é justamente aí que entra o elemento que eu comentei lá no início do vídeo, que é o muon. Muons, eles podem ser melhor descritos como elétrons pesados. Só que esse pesado se refere a centenas de vezes mais pesados que um elétron. Ou seja, ele não é só mais pesado, ele é muito mais pesado. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos constantemente recebendo muons do espaço. A maioria deles passa direto por nós, sem causar danos, apenas interagindo conosco e formando parte da radiação com a qual somos constantemente bombardeados. Para vocês terem uma ideia, cerca de 1/5 da nossa radiação, aquela radiação que nós recebemos, que passam por nós, vem desses muons. O que acontece é que, quando supernovas explodem, a quantidade de muons liberada é centenas de vezes maior que o normal. Logo, a radiação emitida é muito maior. Então, vocês imaginam, para animais grandes, com áreas de superfície maiores, a exposição a essa radiação se torna também maior. E esse aumento de radiação recebida pode ser responsável pelo aumento de mutações e crescimento desordenados de células, que nós chamamos de câncer. E esses são justamente os principais efeitos biológicos diretos dessa radiação excessiva oriunda desses muons.
Então, os estudos que a gente analisou, que a gente andou lendo, indicaram que a taxa de câncer subiria cerca de 50% para algo do tamanho de um ser humano. E quanto maior você for, pior será a situação. Então, vocês imaginam que um elefante ou uma baleia, que vivem numa época contemporânea à nossa, recebem uma dose de radiação ou receberiam uma dose de radiação muito maior. Então, se a gente está falando de uma época de 2,6 milhões de anos, onde o que predominava era a megafauna, ou seja, grandes animais com áreas superficiais maiores, logo a radiação recebida por eles seria muito maior. Então, por isso, acredita-se que essas supernovas que explodiram próximas ao nosso sistema solar teriam causado um aumento ali substancial do número de muons emitidos por radiação. Essa quantidade enorme de muons teria atingido a Terra, aumentando justamente a possibilidade de mutações celulares e, consequentemente, o câncer, especialmente em grandes animais terrestres e marinhos. E como quanto mais fundo um animal está, quando eu digo quanto mais fundo, em lagos e em mares o animal está, mais protegido ele fica. Por isso que a extinção dos animais marinhos se deu em maior quantidade naqueles que frequentavam mais as águas rasas do que aqueles que moravam mais nas águas profundas. Um exemplo famoso de animal marinho extinto nessa época é o megalodon, um dos maiores predadores que já existiram no nosso planeta. E se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e nunca ouviu falar de um megalodon, mesmo depois dessa imagem que eu acabei de mostrar para vocês, o megalodon foi um tubarão que atingia ali o tamanho de um ônibus, aproximadamente, certo? E ele foi extinto ali por volta de 2,6 a 3 milhões de anos, numa época que coincide justamente com essas análises e esses estudos feitos por esses cientistas. Só que o megalodon não foi, logicamente, a única espécie extinta naquela época. Nesse artigo aqui de 2017, os pesquisadores documentaram a extinção de outras espécies da megafauna, como mamíferos, aves marinhas e tartarugas. Mas aí, poderia uma ou mais supernovas terem causado tudo isso? E aí a gente tem um outro ponto que deve ser levado em consideração, que é justamente a coincidência que nessa época ocorreu no nosso planeta uma queda da temperatura global. Então especula-se também que um aumento da intensidade dos raios cósmicos pode ter gerado essa queda da temperatura na Terra e em etapas posteriores terem contribuído para o início de eras glaciais ou a Era do Gelo. E um outro estudo, esse daqui que eu estou mostrando para vocês, analisou a bolha local, que eu comentei anteriormente, e o ferro 60, e concluíram que de fato ambos contribuíram, mas a partir de um mecanismo diferente. Eles disseram que as supernovas causaram uma onda de luz ultravioleta que atingiu o nosso planeta, matando as pequenas criaturas da base da cadeia alimentar do nosso planeta e que, por sua vez, levou à morte dos animais maiores, ou seja, um efeito cadeia, um efeito cascata. Então, a gente observa que as causas ainda não estão muito bem evidenciadas, mas diversos fatores, incluindo as supernovas e seus elementos formados, ferro 60, manganês 53, elementos como o muon, por exemplo, além de outras partículas e elementos químicos, devem ter contribuído para que boa parte da megafauna do Plioceno, na verdade ali da transição do Plioceno para o Pleistoceno, fosse extinta, o que de certa forma favoreceu para que nós evoluíssemos chegando até os dias de hoje. Lembrando que a Terra, como estava num período de variabilidade climática muito grande naquela época, fica difícil da gente perceber os efeitos individuais que as supernovas e as mudanças climáticas tiveram nesses eventos de extinção. A gente não tem ainda como ver se um dos dois predominou para que a extinção ocorresse ou se um levou ao outro. Então, espero que vocês tenham gostado dessa viagem que nós fizemos aqui, correlacionando supernovas, extinção e câncer. Compartilhe com seus amigos, deixem aqui seus comentários
suas dúvidas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar seu like. Beleza? Até a próxima. Fui!